Olá, tudo bom? Quem era a mulher de Caim? Quem era Nod? Para onde Caim foi? E terceiro, quem eram as pessoas que viveram na cidade de Enoque edificada por Caim? Três questões que a Bíblia nos traz. Olá, meu nome é Carlos e fica aqui comigo e vamos explicar esses pontos. Vamos conversar a respeito disso, ok? Lá em Gênesis 4, versículo 16 e 17 diz assim: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Node, ao oriente do jardim. Quem era? Onde era a terra de Node? 17. Coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Primeiro ponto. Mas antes vamos ver uma coisa assim. A Bíblia, ela tem que ser entendida com fé. Nós temos que ter fé quando lemos a Bíblia. Ter fé de que aquilo ali foi palavra de Deus realmente, que aquilo ali foi Deus falando conosco, foi Deus falando ali na Bíblia. Então, fé é primordial, nós temos que ter fé. A Bíblia diz assim: assim eu creio. Esse é o ponto principal, esse é o primeiro ponto que nós devemos ter em nossas mentes. Por exemplo, Jesus caminhou sobre as águas. Se eu colocar a minha sabedoria, o meu conhecimento, a minha inteligência, eu não vou aceitar isso. Quem é que anda sobre as águas? Não se vê ninguém andar sobre as águas. Então, segundo o conhecimento, segundo os paradigmas que nós temos em nossas mentes, isso não é possível. Mas a palavra de Deus assim o diz, assim eu creio. E assim todo aquele que se professa como cristão deve crer, porque é a palavra de Deus e devemos crer que ela é verdadeira. Certo? A Bíblia deve ser lida com fé. Isso nos diz lá em Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. Também a fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, a Bíblia deve ser entendida com fé. Sempre, sempre. Mas existem momentos em que, além da fé, é aconselhável que coloquemos nossa inteligência, nossa perspicácia, nosso pensar, que pensemos a respeito daquilo que nós estamos lendo. Um desses pontos é esse que eu acabei de falar, Gênesis, capítulo 4, 16 e 17. Por quê? Porque se nós lemos assim rapidamente, pode parecer, mas estranho, né? Mas eu não vou me importar agora, vou seguir adiante. Então a gente segue adiante sem se importar. Mas vamos colocar a nossa ciência em cima. Deus nos deu ciência para nós colocarmos, para nós pensarmos. Sim, nós temos que sempre pela fé, mas nós podemos colocar conhecimento em cima. Nós podemos colocar raciocínio lógico, nós podemos colocar matemática, nós podemos fazer tabelas, gráficos. Eu faço aqui, ó. Tabelas, gráficos. Isso me dá maior subsídio para mim pensar, porque palavras escritas muitas vezes nos fogem muito detalhe. Agora, se nós colocarmos em tabelas, em gráficos e tal, então nós conseguimos ver a relação de um para o outro e tal, nós conseguimos ter uma ideia muito melhor. Eu gosto de fazer isso nos meus estudos e vou colocar isso aqui para vocês agora. Então, nós devemos colocar o nosso intelecto para fortalecer justamente a nossa fé. Para não pensar, isso aqui parece estar meio fora, mas vou deixar assim, né? Não, vamos colocar ciência em cima. De onde veio a mulher de Caim? Quem era Nod? E a cidade? Pois bem, mulher de Caim, evidentemente que é uma de suas irmãs. Por quê? Se eu creio que a Bíblia está certa, eu creio que a humanidade veio de Adão e Eva.
Se veio de Adão e Eva, não tem outro. E um ponto importante, a Bíblia raramente cita as filhas das pessoas, né, dos homens, exceto em alguns momentos como Sara, Raquel, Lia, Rebeca, mais algumas, mas são poucas. Então, se a Bíblia não cita as filhas, devemos supor que houve filha, e houve realmente, não tem como negar isso aí. Essa filha de que Caim se casou é mais velha, mais nova, não sei, mas há a possibilidade de ser mais velha. Por quê? Porque o Caim, ele pode ter tido uma irmã antes. Por quê? Porque a Bíblia cita, geralmente, o primogênito foi fulano de tal, e ali não cita. Então há a possibilidade, sim, de a mulher de Caim ter sido uma irmã mais velha do que ele. Ou pode ter sido uma mais nova entre Caim e Abel, entre os dois. Há essa possibilidade. E também há a possibilidade de ser mais nova do que Caim, do que Abel. Um pouco mais nova, não muito. Porque, veja bem, o Caim, ele era lavrador, portanto, uma pessoa forte, né, robusta, adulto já, adulto, com certeza. Não tem como ser uma criança. Foi um adulto. Foi um adulto que matou Abel. Abel também um adulto, porque ele era pastor de ovelhas. Um adulto já, sei lá, 20, 30 anos, não sei, mas um adulto. Então há a possibilidade de ter sido uma irmã um pouco mais nova do que Abel, mas não muito mais nova, senão não teria condições de ser a esposa de Caim. Pois bem, o fato é, foi uma irmã de Caim, filha de Adão e Eva, que não cita na Bíblia, porque são coisas irrelevantes que Deus não considerou importante para ser colocado ali o nome da esposa e tal. Você não imagina o tamanho que ia ficar a Bíblia. Pois bem, então, resolvido isso, a esposa de Caim, uma de suas irmãs. E a terra de Nod, onde fica a terra de Nod? Ao oriente do jardim. Não sabemos onde ficava o jardim, então não temos como saber onde ficaria hoje a terra de Nod. Mas quem foi Nod? Não foi ninguém. Por quê? Porque se Adão e Eva tiveram Caim e Abel, 4, mais as filhas, não cita ali nenhum Nod. E para que Caim tivesse ido à terra de uma pessoa chamada Nod, ele teria que ser, esse Nod teria que ser mais ou menos da idade de Caim e Abel, e a Bíblia não cita, então não foi ninguém. Simplesmente Nod significa terra de exílio, significa exílio ou local de fuga. Então, terra de exílio. Ou seja, Caim foi para a terra de exílio, terra que Deus concedeu que ele fosse, e é uma terra também improdutiva, nada crescia lá, nada, né, porque é muito difícil de arar, assim como Deus falou na sua palavra, que seria difícil. Então é uma terra difícil que com certeza ninguém ia querer para lá. E não teve ninguém antes de Caim lá. A terra é simplesmente a terra do exílio. E o terceiro ponto que nós vemos aqui é a respeito da cidade. Vejam bem, diz ali, Gênesis 4, 17. Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Ponto. Temos um ponto ali. Caim edificou uma cidade e ele chamou Enoque o nome de seu filho. Tem um ponto que nos separa um tempo, sei lá que tempo, mas bastante tempo, sem problema nenhum. Então, eu vou provar para vocês agora pela matemática que o Caim se quisesse, não poderia ter feito apenas uma cidade. Dezenas de cidades poderia ter feito. Veja bem, Caim gerou a Enoque e, segundo nós vemos, a média de pessoas que cada um gerava, eu fiz o cálculo depois nos patriarcas seguintes e tal, é de 5,76. Então, mais de 5 filhos. E, por exemplo, ali em Gênesis 5,
4. Adão, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, cada um deles, e todos eles dizem ali filhos e filhas. Todos os patriarcas. Devemos crer que Caim também teve filhos e filhas, por que não? Porque é o normal, certo? Pois bem, teve filhos e filhas. Então, vamos dizer que Caim teve Enoque e mais 9 filhos, filhas, né? Digamos, 5 filhos e 5 filhos. Isso dá 10 pessoas. Com Caim e sua esposa, nós temos 12 pessoas. Então, já, né? Caim, sua esposa, filhos, filhas, 12 pessoas. Esses 10 filhos de Caim, né? 5 filhas, 5 filhos. Casaram-se, tornaram-se 10. Tornaram-se 5 casais, né? 10 tornaram-se 5 casais, formando 50 pessoas. 50 pessoas, né? Abaixo de Caim ali, filhos e netos de Caim. Com mais os 12 anteriores, são 62 pessoas. 62 pessoas na prole de Caim. Ora, 62 pessoas são em torno de 30 moradias, 30 casas. 30 casas, coloca um muro na volta, já temos uma cidade, se quisermos. Tranquilo, sem problema nenhum. Mas Irade, né? Enoque gerou Irade. Irade com seus irmãos formaram 25 casais, 250 pessoas. Eles tiveram 250 pessoas, né, como filhos. 250 pessoas, mais os 62, são 302 pessoas. Pô, uma boa cidadezinha já, não? Pois bem, essas 250 pessoas formaram 125 casais, que geraram 1.250 pessoas. 1.250 pessoas. Mais os 312 anteriores, 1.562 pessoas. Caim tendo em torno de 400 anos, ou seja, da terceira geração de Caim, 1.562 pessoas. Uma cidade tranquilamente. Então Matusael teve Matusalém, que, né? Então esses que junto com seus irmãos e tal fizeram 6.250 filhos. Geraram 6.250 filhos. Mas aqui entra um detalhe importante que eu quero colocar. Matusael foi contemporâneo de Jared. E quem foi Jared? Jared foi da linha de Adão, né? De Adão, Sete, certo? Ele era filho de Sete. E da geração depois tataravô, uma coisa assim, de Noé. Nesse tempo, a Bíblia diz o seguinte, Gênesis 6, versículo 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas vamos ver, quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? Os filhos de Deus, existe um livro apócrifo chamado Livro de Enoque, que nos traz justamente isso. O que é apócrifo? Apócrifo é aquele livro que não condiz totalmente com o restante da Bíblia. Mas tem certas partes que podemos tranquilamente tomar como referência e tal. E ali diz que os filhos de Deus eram anjos caídos que desceram e tomaram as filhas dos homens, né? Filhas não só de Caim, mas também de Sete e os demais e tal. Então, esses anjos caídos tomaram as filhas dos homens como esposa e geraram filhos. Quem foram esses filhos? Aí que surge o dado importante. Esses filhos foram gigantes.
a geologia, né, que estudam a Terra e tal, que escavações e tal, eles já mostraram muitos esqueletos de gigantes. Se entrar na internet vai ver, tem bastante coisa lá. Então, esses gigantes, eles eram, por ser gigantes, eles precisavam de muita comida, muita comida. Imagina, comer um bife, um boi inteiro. Entende? Então, muita comida mesmo, lavouras e tal, muita coisa eles precisavam realmente, porque eles eram gigantes, eram grandes mesmo. E então começou a haver muita mortandade e tal, porque já não tinha mais tanta comida, porque os gigantes estavam comendo, e até Enoque cita que eles eram muito violentos e matavam as pessoas, talvez até para comer, não sei, mas o importante é ver muita violência. Então, vamos introduzir nesse momento uma perda de 10%. 10%. Então, os 6.250 filhos, menos 10%, que seriam 625, nos dão 5.625 filhos. Que, junto com os 1.562, já são 7.812. Esses 5.625 filhos formaram 2.812 casais, que geraram 28.116 filhos. 28.116. Lá na geração de Lameque, que é filho do Matusalém. Pois bem, Lameque. Quem foi Lameque? Um homem violento. Nós vemos aqui em Gênesis 4, versículo 23. Lemos assim: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque. Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. Violento, né? Então, o rapaz pisou nele, sabe-se lá por querer ou não, matou o cara. Então, muita violência. Além dos gigantes serem violentos, ainda começou a surgir a violência dos próprios homens. Então, vamos colocar 20% de perda aqui, 20% de mortes. Seriam 5.625 mortes, que faria 22.500 pessoas. Mais os 7.812, são 30.312 pessoas vivendo quando Caim tinha em torno de 600 anos. Então, Caim com 600 anos já tinha 30.312 pessoas. E depois disso, né, mais mortes e tal, vamos introduzir mais 30%. Esses 11.250 pessoas geraram 112.500 pessoas. Vamos colocar 30%, baixando então para 78.750 pessoas. Mais os anteriores, 109.062 pessoas. Eu vou colocar aqui para vocês verem a minha tabelinha. Então, são 109 mil pessoas, ou seja, mais de 100 mil pessoas quando Caim tinha apenas 700 anos. Vamos supor que, como os demais daquela época, ele também tenha vivido em torno de 900 anos. Então, com 700 anos, ele já tinha mais de 100 mil pessoas. Olha, não apenas uma cidade, muitas cidades ele poderia ter feito. Então, era isso que eu tinha para hoje. Já está ficando bem grande o nosso vídeo, então vou encerrar por aqui. Peço que compartilhem, que comentem, que, né, digam que se gostaram, se não gostaram. Até se tiver algum estudo que gostaria de a gente estudasse junto, podemos... pode me mandar que a gente analise e vê se a gente tem conhecimento para tal, né? Porque eu não sou pastor, não sou nada. Eu simplesmente estou divulgando uma coisa que um estudo particular meu, entende? Eu não tenho onde compartilhar, então pensei, compartilhar na internet, né? Porque eu não tenho nenhum cargo na igreja. Eu vou numa igreja, evidentemente, mas eu não tenho nenhum cargo nem nada. Então, para divulgar esses meus estudos, eu resolvi divulgar na internet. Caso gostarem, deem um like. Obrigado. A paz do Senhor a todos. Amém.